Erros são inevitáveis, mas às vezes podem levar a algo incrível. Você sabia que seu fast food favorito, remédios essenciais e até mesmo o cereal matinal surgiram por pura sorte? Hoje, vamos ver algumas invenções acidentais que mudaram nossas vidas. Já aconteceu de o zíper da sua calça arrebentar? Ou você precisou prender algo com um alfinete? Um alfinete de segurança resolve esses problemas rapidamente. Em 1847, em Nova York, um mecânico chamado Walter Hunt estava sentado à mesa, preocupado com uma dívida de $15. Naquela época, isso era uma quantia considerável, equivalente a cerca de $600 hoje. Mas ele teve uma ideia ao mexer com um pedaço de arame de latão. De repente, ele criou o primeiro alfinete do mundo, patenteou a invenção e vendeu a ideia, faturando $400, o equivalente a cerca de $16 mil nos dias de hoje. Teflon. Eu adoro panquecas e sei o quanto é importante uma frigideira com revestimento antiaderente. Graças ao Teflon, podemos virar as panquecas sem nos preocupar em grudar no fundo da frigideira. Em 1938, o químico americano Roy Plunkett tentava criar um refrigerante para sistemas de ar-condicionado. Durante os testes, ele acidentalmente congelou um gás chamado tetrafluoretileno. Ao examinar o resultado, ele descobriu que o material era escorregadio, não absorvia umidade e resistia a reações químicas. Assim, surgiu o Teflon, um material industrial resistente e durável, utilizado em bilhões de produtos desde 1946. A maravilha da penicilina. Não há nada mais incômodo do que uma infecção no ouvido, mas felizmente, temos antibióticos para curá-las. E a história da penicilina começa de forma bastante acidental. Em 1928, o bacteriologista Alexander Fleming, ao voltar de férias, percebeu um tipo de bolor na sua placa de Petri, onde ele cultivava bactérias. Ao observar, viu que as bactérias ao redor do bolor não se multiplicavam. O bolor liberava uma substância que destruía quase totalmente as bactérias. Fleming a chamou de penicilina. Mas ninguém deu atenção ao seu achado. 10 anos depois, outros cientistas conseguiram isolar e purificar a penicilina, e logo ela foi usada para tratar pacientes. Desde então, infecções bacterianas não são mais tão temidas. A criação da dinamite fez com que seu criador, sem querer, instituísse a premiação de paz mais famosa do mundo, o Prêmio Nobel da Paz. Em 1866, o químico sueco Alfred Nobel estava fazendo experimentos com explosivos. Ao misturar nitroglicerina com terra diatomácea, ele descobriu que formava uma pasta estável e segura para manuseio, criando o que conhecemos como dinamite. Apesar das consequências negativas de sua invenção, Nobel usou sua fortuna para fundar o Prêmio Nobel, destinado a premiar aqueles que contribuírem para o bem da humanidade. O sorvete de frutas. Como seria o verão sem um bom picolé de frutas? Sabia que ele também foi inventado por um acaso? A história do picolé começou com o erro de um garoto, que ao misturar água e pó de frutas em um copo, esqueceu um palito dentro. Ao encontrar o copo congelado, descobriu a deliciosa invenção, que mais tarde se tornaria um dos mais populares doces do verão. O picolé de frutas foi inventado na Califórnia por Frank Epperson quando ele tinha apenas 11 anos, em 1905. Ele misturou refrigerante com água em uma xícara, colocou um palito nela e a deixou na varanda. Era inverno, e durante a noite, a mistura congelou. Quando Frank a retirou no dia seguinte, o que ele encontrou foi um doce de gelo no palito. O garoto começou a vender sua criação pela vizinhança, que logo adorou o que ele chamou de Uezeki, que significa cachoeira de gelo. Quase 20 anos depois, ele registrou a invenção mudando o nome. Embora a ideia do picolé de frutas não fosse nova, o patente de Epperson foi única, pois descrevia o processo exato de fabricação, os ingredientes e até a madeira usada no palito. Isso deu à sua empresa uma vantagem enorme, e ela cresceu cada vez mais rápido. Hoje em dia, a marca vende cerca de 2 bilhões de picolés por ano. Marca-passo. Quem nunca conheceu alguém com marca-passo? Ou quem sabe você tenha um?
Esses dispositivos são alimentados por baterias e ajudam a regular o ritmo cardíaco, enviando pequenos pulsos elétricos para manter o coração batendo. Parece simples, mas antes da versão de Wilson, os pacientes precisavam ser conectados a grandes aparelhos nos hospitais. Porém, em Nova York, no ano de 1958, um avanço aconteceu por acidente. Gray estava trabalhando em um dispositivo para monitorar os batimentos cardíacos. Quando ele acidentalmente instalou o resistor errado, o aparelho passou a enviar um impulso contínuo. Ele percebeu e ficou surpreso ao ver que o dispositivo poderia controlar o ritmo cardíaco. O primeiro marca-passo implantável foi então criado, com fios conectados às veias que levavam até o coração. As primeiras versões podiam durar até 5 anos antes de precisar ser substituídas. Em 1962, 100 pessoas já tinham recebido o dispositivo. Hoje, cerca de 1 milhão de pessoas recebem o marca-passo todos os anos. Quem diria que um erro salvaria tantas vidas? Revolução da borracha. Antes da borracha vulcanizada, o calor derretia os sapatos e a chuva fazia os impermeáveis racharem. Eles eram feitos de látex extraído de árvores na Ásia, América do Sul e África. O processo era complexo, e por isso os fabricantes buscavam soluções. Em 1834, o engenheiro Charles Goodyear tentou encontrar um jeito de deixar a borracha mais forte e leve. Ele quase morreu tentando, até fez experimentos na cozinha. Não repitam isso em casa. Goodyear misturou borracha com óxido de magnésio e ácido nítrico, mas não encontrou a fórmula certa. Em 1839, trabalhando na empresa Eagle Haber, em Massachusetts, ele deixou cair enxofre na borracha que estava esquentando no fogão. E foi assim que ele descobriu o segredo da vulcanização. Agora, o material estava mais resistente, a roupa não derretia, e ficou mais fácil de produzir. A borracha moderna foi criada por acidente, mas hoje, usamos ela para apagar os nossos erros. Você já ouviu falar em amoeba, um brinquedo pegajoso e divertido? Essa gosma foi criada em uma situação inesperada durante a Segunda Guerra Mundial. O inventor James Urey estava no laboratório tentando criar borracha sintética. Os países do eixo cortaram os Estados Unidos de 90% do fornecimento de borracha, o que causou um grande déficit. Já que a borracha estava em tudo, de pneus a equipamentos. Urey, tentando fazer uma borracha elástica e forte, misturou ácido bórico com óleo de silicone e criou uma substância elástica e pegajosa. Era fina e muito flexível, mas fez muito sucesso nas festas. Foi então que Peter Hodgson, um vendedor de brinquedos, percebeu o potencial e começou a vender o produto. Em 1950, nos primeiros 3 dias, ele vendeu 250 mil pacotes, e até astronautas levaram o chiclete para o espaço. Agora, é um clássico para as crianças, que se divertem com ele por décadas. O velcro parece simples demais para ser uma invenção recente. Como nunca haviam usado isso antes. Pequenos ganchos que se prendem a pequenas cerdas laçadas. Mas o engenheiro suíço George de Mestral, em 1941, inventou o velcro por acaso. Durante uma caminhada na floresta com seu cachorro, ele percebeu que a roupa e o pelo do cachorro estavam cheios de sementes de cardo. Então, ele examinou as sementes com um microscópio e viu que elas tinham pequenos ganchos capazes de se agarrar a qualquer tecido. Decidiu, então, criar uma versão sintética mais resistente. Demorou 10 anos para patentear o velcro, mas hoje em dia ele é usado em tudo, desde sapatos até paraquedas. A supercola, a melhor amiga e pior inimiga ao mesmo tempo. Aposto que você já colou seu dedo com ela. Ela foi inventada por Harry Coover, que em pleno auge da Segunda Guerra Mundial, tentava criar miras transparentes para as armas. Em vez disso, ele acidentalmente criou uma espécie de cola que grudava tudo. Inicialmente, ele achou que aquilo era inútil e deixou de lado. Mas, 10 anos depois, ele percebeu que aquela cola funcionava sem calor ou pressão. Em 1958, o produto foi lançado como Supercola. Apesar de ter sido criada por acidente durante a guerra, ela foi usada para estancar ferimentos no Vietnã,
salvando muitas vidas. A história dos cookies de chocolate. Eles são um dos biscoitos mais populares do mundo. Mas isso não foi sempre assim. Nos anos 30, Ruth Wakefield, de Massachusetts, inventou a versão moderna. Ela fez uma alteração no tradicional cookie de açúcar e chocolate. Quando o chocolate que ela usava acabou, ela pegou uma barra de chocolate Nestlé e a cortou em pedaços. Ela não sabia, mas acabou criando a versão de chocolate dos cookies. Em 1939, ela fez um acordo com a Nestlé, permitindo que a receita fosse impressa nas embalagens de chocolate. E assim, a doce história dos cookies começou. Olhe ao seu redor, quase certamente há algo feito de plástico perto de você. Ele está em todos os lugares, e isso não é muito bom. O plástico descartável leva centenas de anos para se decompor nos aterros, e o microplástico continua a poluir nossos oceanos. Em 1907, o químico Leo Baekeland inventou o primeiro plástico totalmente sintético em Nova York. Foi uma revolução. Mas sua intenção não era criar um plástico. Ele queria encontrar um substituto para o verniz de insetos chamado shellac. Usado para isolamento elétrico, o shellac estava em alta com a eletrificação nos Estados Unidos, então Baekeland tentou melhorar a fórmula. Quando ele combinou formaldeído, um gás tóxico e inflamável, com fenol, um líquido usado como antisséptico, e aplicou calor e pressão, ele acabou criando por acidente um polímero moldável. Ele deu nome a essa substância de baquelite. Em 1940, a produção de baquelite já era de 175 mil toneladas por ano, gerando cerca de 15 mil produtos. O baquelite conquistou o mundo e deixou um legado duradouro. Hoje em dia, é menos popular, mas graças a ele, a produção de plásticos atingiu 400 milhões de toneladas anuais. E agora, é difícil imaginar a vida sem o plástico. A batata chips foi inventada por George Crumb, um chefe de um restaurante em Nova York, no ano de 1853. Naquele ano, um cliente insatisfeito com a espessura das batatas devolveu o prato, pedindo que fossem cortadas mais finas. Irritado, o cozinheiro cortou as batatas em fatias finíssimas e as fritou até ficarem crocantes. O cliente adorou o resultado, e assim nasceram as batatas chips. Hoje em dia, cerca de 280 milhões de pessoas nos Estados Unidos comem batatas chips por ano. Agora, você prefere Coca-Cola ou Pepsi? Eu sou fã da Coca-Cola, não porque ela tenha o melhor sabor, mas pela sua história incrível. Todos os dias, mais de 2 bilhões de garrafas de Coca-Cola são consumidas no mundo. No entanto, a bebida foi originalmente criada como um tônico para aliviar problemas nervosos. Seu inventor, John Pemberton, era farmacêutico e ex-soldado e queria desenvolver algo para aliviar a dor das feridas. Inspirado no vinho francês Vin Mariani, em 1886, ele começou a trabalhar na fórmula. Porém, com a lei seca ganhando força nos Estados Unidos, ele precisou criar uma versão sem álcool. Assim, misturou um xarope com água com gás. Naquela época, a cocaína era legalmente comercializada, o que explica a origem do nome Coca na bebida. Pemberton promovia a Coca-Cola como um remédio, um tônico para náuseas, dores de cabeça e problemas estomacais. Mas isso não é tudo. Devido a alguns hábitos questionáveis e ao fato de vender um produto contendo uma substância perigosa, ele quase foi à falência. Em 1888, Pemberton vendeu a parte que restava da fórmula para um sócio, que fundou a The Coca-Cola Company em 1892. Esse sócio foi responsável por tornar a bebida famosa e, mais tarde, removeu a substância nociva da receita. E você, conhecia alguma dessas invenções? Deixe nos comentários. Nos ajude deixando o seu like. Até a próxima!